Meus irmãos, a paz do Senhor, Cláudio, canal Discipulando com a Bíblia. Vamos trazer nosso resumo sobre a sexta lição, a revista desta semana, nossa lição dessa semana, próximo domingo, dia 9 de fevereiro. Estamos estudando Em Defesa da Fé Cristã, o tema da nossa revista é Apologética. Hoje, nossa sexta lição, nós vamos estudar, traz como título, O Filho é igual ao Pai. Mostrando que Jesus é divino. Assim como Deus é divino, Jesus é divino, o Espírito Santo é divino. O texto áureo está na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 8, mostrando aqui uma passagem que Deus fala sobre Jesus Cristo. Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Verdade, a prática, o termo teológico Filho de Deus é título. Sendo assim, a existência de Jesus é desde a eternidade junto ao Pai. Os três tópicos da nossa sexta lição: mostrar a doutrina bíblica da relação entre o Pai, Deus Pai e o Filho unigênito, Jesus Cristo. Refutar biblicamente a heresia do subordinacionalismo, exemplificar também, como o subordinacionalismo está presente na atualidade em algumas seitas presentes em nossos dias. O Evangelho escrito pelo apóstolo João, ele foca, ele dá uma ênfase na deidade de Jesus Cristo. Quando João escreve o seu Evangelho, lá nos anos, a partir dos anos 85, 95 aproximadamente, aí nesse intervalo, João escreve o Evangelho e as Epístolas e Apocalipse. Existem 4 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que são chamados sinóticos, porque o seu conteúdo é semelhante. Mateus escreve para o público judeu, Marcos escreve para os judeus romanos, de nacionalidade também romana. Lucas não era judeu, era de Antioquia da Síria, ele escreve aos gentios. Conteúdos semelhantes, escrito para públicos diferentes. Eles dão uma ênfase à humanidade de Jesus. João, quando ele escreve, ele é o último dos apóstolos vivo. Quando ele escreve o Evangelho, já existiam algumas seitas, algumas heresias, a exemplo do gnosticismo, que negava a divindade de Cristo, a deidade de Jesus. Quando João escreve, ele dá essa ênfase, esse enfoque na deidade, na divindade de Cristo. A gente vai ver nos milagres de Jesus, nos sinais de Jesus. João mostra ali 7 sinais, 7 milagres, 7 sermões de Jesus no Evangelho, e todos eles dando ênfase à deidade, à divindade de Jesus. João já começa escrevendo dizendo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No 3 ele vai dizer, e todas as coisas foi feito por ele, e sem ele, sem Cristo, nada do que foi feito, nada do que existe, viria a existir se Jesus não estivesse. Então, João, ele dá esta importância, esse enfoque na divindade de Cristo. Se Jesus não fosse Deus, se Jesus não fosse eterno, se Jesus não fosse divino, João não trataria desta forma. Jesus, nos seus milagres, nos seus sinais, o foco ali não era simplesmente no milagre. No milagre, sim, mas não especificamente no milagre. A mensagem por trás era
Quem é esse que ressuscita mortos, que dá vista a cegos, que faz aleijado andar, que surdos passam a ouvir, que até pecado perdoa? Quem é esse que anda sobre as águas, que a natureza lhe obedece? Quem é esse? Então o foco é mostrar de uma vez por todas que Jesus é Deus, que Jesus veio de Deus, que Jesus é eterno. E no nosso texto bíblico aqui, nesse recorte, capítulo 10, versículo 30 ao 38, nós já vamos ler. Esta porção aqui do Evangelho de João é uma das mais contundentes em mostrar a igualdade de Jesus, o Filho, com o Deus Pai. Vamos ler nosso texto bíblico, João, capítulo 10, versículo 30 ao 38. Eu e o Pai somos um. Os judeus perguntaram então outra vez pegaram outra vez pedras para apedrejar. Respondeu-lhe Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? Os judeus responderam dizendo: Não te apedrejamos por alguma boa obra, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus: Não está escrito na vossa lei: Eu disse, sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aquele a quem a palavra de Deus foi dirigida, a Escritura não pode ser anulada. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfêmias, porque disse, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçam e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. A gente vê aqui nesse recorte um embate, um de muitos outros que Jesus tem com os mestres da lei, com os fariseus, com os escribas, a respeito da divindade de Jesus. De todas as maneiras, eles não queriam ceder, afirmar com suas palavras, porque eles sabiam que ninguém faria o que Jesus fez se não fosse vindo de Deus, como o próprio Nicodemos, registrado no capítulo 3 de João. Nicodemos, um mestre da lei, um doutor da lei, ele vai ter um membro do Sinédrio, ele vai ter com Jesus à noite, e ele mesmo afirma: Mestre, sabemos que tu vem de Deus, porque ninguém faria tais obras, tais sinais que tu fazes se não vier de Deus. Então, o próprio Nicodemos afirma: sabemos, nós sabemos. Então, eles sabiam, mas jamais admitiriam que um Messias, que um Deus encarnado, viria para andar com os pobres, com os mendigos, com os miseráveis. Então, eles jamais admitiriam Jesus sendo o Filho de Deus. O primeiro tópico da lição, a doutrina bíblica da relação do filho com o pai. Ideia de filho, significado teológico, e o filho é Deus. Então, no pensamento judaico, no pensamento presente ali no judaísmo, o conceito de filho implica igualdade com o pai. A gente vê isso muito bem, Jesus conversando com os mestres da lei, novamente, em Mateus capítulo 23, Jesus diz: assim vós mesmos testificais que sois filho dos que mataram os profetas. Isso porque os escribas e fariseus consideravam os matadores dos profetas como seus pais. Então, uma das ideias
de filho da Bíblia, na Bíblia, é a identidade de natureza. Então isso era muito normal, muito claro no conceito judaico, né, do judaísmo, que filho ele tinha a mesma natureza do pai. E a gente vê Jesus aqui pontuando, dizendo: eu vim para o pai, eu vim do pai e volto para o pai. Eu e o pai somos um. No conceito teológico indica a igualdade de natureza, mesma substância. É o que acontece aqui com Jesus. Ele é chamado Filho de Deus no Novo Testamento porque ele é Deus e ele veio de Deus. Jesus mesmo fala isso. O Evangelho de João, ele dá esta ênfase. João capítulo 8, versículo 42, Jesus diz: eu saí e vim de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Capítulo 16, versículo 28. Então, quando Jesus declara: meu Pai trabalha até agora, eu também trabalho, capítulo 5, versículo 17, Jesus estava declarando muito transparente, claro, que Deus era seu Pai. Que Deus, literalmente, era seu Pai. Então, o Filho de Deus é uma expressão bíblica que refere-se à relação única entre o Filho unigênito, único, e seu Pai, de Deus Pai. Então, a expressão Filho de Deus, que é o título, né, revela a divindade de Jesus. Na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 8, Deus, o próprio Deus, fala de Jesus, chamando Jesus de Deus. Está escrito assim: mas do Filho diz, ou seja, Deus falando de Jesus, mas do Filho diz, ó Deus, Deus Pai chamando Jesus de Deus. Ó Deus, o teu trono subsiste pelo século do século. Cetro de equidade, é o cetro do teu reino. Então, Deus falando do Filho: ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos. Jesus não foi criado. Entende? Então, essa passagem aqui é uma citação direta do Salmo 46, versículos 6 e 7, onde Deus Pai ratifica, confirma que Jesus é Deus também. O teu trono, olha o que Deus diz: o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso, Deus. Aqui é Deus que está falando. Deus Pai. Por isso, Deus. Deus Pai falando em relação ao Deus Filho. Aí ele diz: por isso, Deus. Ou seja, Jesus. Deus Jesus. O teu Deus, Deus Pai, falando de Jesus, Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. Então, Salmo 45, versículo 6 e 7, Deus Pai falando de Jesus, chamando-o de Deus. Deus diz: tu amas, Deus Pai diz de Deus Filho, tu amas a justiça e aborreces a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu como óleo de alegria mais do que os teus companheiros. Então a gente observa aqui o próprio Pai, Deus, chamando Jesus de Deus, né? Segundo tópico da lição, a heresia do subordinacionalismo. O seu mentor, Orígenes, no período pré-niceno, e métodos usados pelos subordinacionistas. Orígenes, né, o mentor do subordinacionalismo, Orígenes, ele nasceu ali em 185 depois de Cristo,
período ali de 185 a 254, né, período de vida dele. Orígenes foi um importante teólogo, filósofo e escritor cristão da igreja primitiva. Ele nasce na Alexandria, no Egito, e é conhecido por ser um dos primeiros a tentar sistematizar a teologia cristã de uma maneira mais filosófica, né? Muita influência ali da Grécia, dos gregos, combinando o cristianismo com elementos da filosofia grega e especialmente ali com o platonismo. Apesar de ser amplamente respeitado, né, em sua época, Orígenes, né, algumas de suas ideias bem bizarras, né, como a pré-existência das almas e a eventual salvação de todos, inclusive do diabo, foram mais tarde condenadas como heresias, como heréticas, né? No entanto, sua influência na teologia cristã é indiscutível, especialmente na formação ali da tradição patrística. Então, Orígenes, né, ele dá essa ideia do subordinacionalismo, que é uma doutrina que declara ser o Filho, Jesus, no caso, subordinado ao Pai, ou um Deus secundário, menos divino do que o Deus Pai. Então, é a ideia de que Jesus é subordinado, inferior, em outras palavras, né? Para a origem, segundo os críticos dos seus escritos, parece que a trindade defendida por ele era subordinacionalista. Ou seja, o Filho subordinado ao Pai e o Espírito Santo subordinado ao Filho. O subordinacionalismo, na teologia, ela vai se referir à doutrina dentro da trindade cristã, ou seja, ele vai postular, vai dizer que o Filho, no caso Jesus Cristo, e o Espírito Santo são subordinados ao Deus Pai, em termos de autoridade e função, embora compartilhe da mesma essência divina. Essa visão ela é contrastada com o egalitarianismo trinitário, ou seja, que afirma que as três pessoas da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, são igualmente divinos, possuem a mesma autoridade, entende? Então, o subordinacionalismo vai pontuar a dizer que Cristo ele é inferior, ele é subordinado a Deus, não tem base bíblica, tá? A Trindade, nós já estudamos na nossa lição anterior, ela é a união de três pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo em uma só divindade. A união de três pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, em uma só divindade, iguais em poder, iguais em glória, iguais em majestade e eterno, da mesma substância, entende? Embora distintos. Novamente, um único Deus, eternamente subsistente em três pessoas distintas. Não está dizendo que Jesus é inferior, é subordinado a Deus, né? A Bíblia revela igualdade nas três pessoas da Trindade. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Quando está lá a grande comissão, ide por todo mundo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Entende? Então, um único Deus, irmãos. Um único Deus, não são três deuses. Um único Deus, eternamente subsistente em três pessoas distintas. Tá? Então, a Trindade é a união de três pessoas distintas, mas um só Deus, uma só divindade, iguais em poder, iguais em majestade, iguais em glória, eternamente existente, né? Embora distintos, tá? Então, Deus é igual a Deus Filho, é igual a Deus Pai,
Deus Espírito Santo é igual a Deus Pai, igual a Deus Filho. Não existe diferença entre um e outro. É uma só divindade, um só Deus subsistente em três pessoas. E o terceiro tópico da nossa lição, né? Sim, voltando um pouquinho aqui ao subordinacionalismo, foi no século II e no século III, depois de Cristo, né, uma tentativa, né, um ponto equivocada de origem, né, na tentativa de preservar o monoteísmo, mas que acabou negando a divindade absoluta de Jesus. Os expoentes eles consideravam Jesus como filho de Deus, porém inferior ao Deus Pai. Eles afirmavam que o próprio Cristo declarava a sua inferioridade, e isso ele fazia com base em textos isolados, né? Pegava um versículo, aplicava isoladamente, gerando aí estes desvarios que muitas seitas hoje se apoiam. A exemplo dos TJs, né? Os subordinacionalistas, eles pensam as escrituras aqui e ali, se utilizando das passagens do Novo Testamento, que apresentam o Senhor Jesus Cristo como um homem em descarte e desconsideram afirmar Jesus ser igual a Deus. João, o apóstolo Pedro, ele escrevendo na sua epístola, né, 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 19, Pedro vai dizer que nenhuma profecia ela foi produzida isoladamente por vontade humana. Mas os homens de Deus, eles falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então, tirar do contexto e aplicar isoladamente vai gerar estas distorções. Tá? E o terceiro tópico da lição, como o subordinacionalismo se apresenta hoje, no contexto islâmico, o movimento das próprias testemunhas de Jeová que defende esta doutrina. O islamismo não considera Jesus como filho de Deus, tá? Mas como um Messias, um profeta, ele coloca Maomé acima de Jesus. O Alcorão afirma que é blasfêmia dizer que Jesus é filho de Deus. Eles dizem que afirmar que Jesus é filho de Deus seria dizer que Deus teve uma relação íntima com Maria. Olha que gravidade, né? Essa posição do Islã. A Bíblia vai afirmar que até o próprio Satanás, os próprios demônios, reconhecem Jesus como filho de Deus. Marcos capítulo 5, versículo 7, Evangelho escrito por Marcos capítulo 5, versículo 7, está dizendo assim, ó. 5, 7. E, clamando com grande voz, disse: Que tenho contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Os próprios demônios conhecem Jesus como filho de Deus. Que tenho nós contigo, eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Então, os próprios demônios reconhecem Jesus como filho de Deus, como divino, como eterno. Em outra passagem, na passagem dos Gadarenos, eles rogam aquela legião para que Jesus não mande para o abismo. Se Jesus não fosse Deus, Jesus teria este poder, esta autoridade? De forma alguma, né? Então, a expressão filho de Deus no Novo Testamento significa a sua origem, a sua divindade. E outro movimento muito conhecido, que são as testemunhas de Jeová, e confessam publicamente, creem na existência de vários deuses. Ou seja, são politeístas, né? Deus, eles creem no Deus Todo-Poderoso, Jeová, Deus Pai, o Deus
minúsculo, e coloca Jesus como um D minúsculo, né? Jesus, e crê também em outras divindades, deuses bons, deuses maus. A Bíblia vai pontuar que existem outros deuses, mas a Bíblia chama de deuses falsos. Logo, não são deuses. É uma maneira de pontuar que o povo estava se corrompendo, se desviando. Na lei, nos mandamentos, nos 10 mandamentos, Deus diz para Israel: não existe outro Deus além de mim. Deus, ele é único, entende? Então, o apóstolo Paulo, no 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6, Paulo diz: todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Então, Jesus, ele é o Filho unigênito do Pai, não porque ele fora gerado, mas sim porque ele é da mesma substância, da mesma essência de Deus Pai. Recapitulando, não são 3 deuses, um só Deus, um único Deus eternamente subsistente em 3 pessoas, porém distintas. Né? A união de 3 pessoas, uma só divindade, iguais em poder, em majestade, em glória, eternamente, né? Da mesma substância, embora distintos. Então, Deus Filho é igual a Deus Pai, é igual a Deus Espírito Santo. Não existe um maior do que o outro. Não existe um maior do que o outro. Amém? Que Deus abençoe.